bom dia para todo mundo, né? Bom dia para todo mundo para os milhões de pessoas que nos acompanham e as demais pessoas que nos acompanharão depois online, através dos recordes, através do vídeo do YouTube. Hoje nós iremos falar sobre autoconfiança e eu gostaria já de dar a bola para o Dr. Elber iniciar aí falando para a gente o que ele entende um pouco, fazer uma introdução da autoconfiança aí para nós. Bora lá. Pessoal, então, o que é autoconfiança? Nada mais é do que a confiança em si mesmo e nas suas habilidades, né, na conquista de um grande objetivo ou na execução, né, de alguma tarefa que você tem que fazer. O que a gente vai falar aqui vai ser aproveitado não para aquelas pessoas que têm um problema, sei lá, uma patologia, alguma coisa assim, que precisa de um profissional, evidente, né, um psiquiatra, um psicólogo. São questões mais básicas de pessoas que não vê, né, esse problema, mas vê assim um problema de autoconfiança em si, né? Então, a partir do que a gente vai falar aqui, né, pode te ajudar a executar essas atividades, né? Novamente, voltando para os temas que a gente trouxe lá atrás, esse tema aqui é correlato. Então, se você pegar a primeira live, a segunda, a terceira, né, até essa quarta live, elas são cumulativas. Então, o primeiro conselho, o segundo conselho, o terceiro conselho, quando eles juntados, né, são cumulados, eles começam a dar sentido aqui nesta live. Tempo atrás, o pessoal não se perguntava, será que eu sou autoconfiante? Será que eu não sou autoconfiante? Isso tem muito a ver com a sociedade em que estamos vivendo, essa ideia de, eu não tenho autoconfiança. Porque a autoconfiança nada mais é do que a confiança em suas habilidades. Então, é meio que a gente tem uma memória, né, do que a gente já fez no decorrer da vida. Por exemplo, eu tenho que fazer um grande objetivo hoje. Aí você olha e fala, olha, de fato o objetivo é muito grande. Será que no meu menu, né, das coisas anteriores, eu tenho alguma coisa que pareça, pelo menos, com isso que eu tenho que fazer? Olha, não, eu não tenho. Então eu me sinto um pouco inseguro para fazer isso que eu tenho que fazer agora, né? Então a ideia da autoconfiança inicial é essa, né? Você olha e fala, eu nunca fiz isso, eu não conheço ninguém que tenha feito, então eu estou me sentindo inseguro de fazer o que tenho que fazer, né? E por que eu digo com a relação da atividade? Se a nossa sociedade, né, ela está com problema de autoconfiança. Que é o seguinte, hoje, mais do que nunca, nós somos pessoas que não sabem habilidades básicas. Então, muitas pessoas não sabem cozinhar, muitas pessoas não sabem limpar a casa, muitas pessoas não sabem coisas básicas, né? E aí, quando você vai para atividades um pouco mais complexas, aquelas básicas que você não sabe, elas te trazem um pouco de problema. Se quiser continuar, depois eu volto a uma história. Perfeito. Então, para dar uma complementada, então, a autoconfiança, ela é um conjunto de coisas que a gente entende que estão no nosso domínio e que não estão no nosso domínio. E algo já muito importante que eu quero já soltar aqui, deixar essa deixa aqui já no começo, é o seguinte, a gente tem que aprender a dizer sim e a dizer não. Sim se eu sei, não se eu não sei. A autoconfiança, ela está muito ligada nisso, entendeu? Por exemplo, às vezes você não tem controle nenhum, domínio nenhum sobre algo, e para que você não passe vergonha, para que não fique feio, você não, deixa comigo, eu faço. Aí é onde gera essa falta de autoconfiança, entendeu? Porque você está assumindo uma responsabilidade que você não precisava ter assumido, entendeu? Você está chamando a responsabilidade para si de algo que você não tem domínio. Então, isso é muito importante, você aprender a dizer sim, você aprender a dizer não a respeito da autoconfiança, porque como o Elber já bem disse, a autoconfiança é você olhar para dentro de si e você reconhecer o que eu tenho domínio e o que eu não tenho domínio. E a partir deste ato de saber o que você tem domínio e o que você não tem domínio, dizer sim ou não. Aqui já parte também no pressuposto, Dr. Elber, da questão do conhecer a si mesmo, né? De você ter o domínio de si mesmo, você saber as suas limitações, saber aquilo que você tem domínio e saber aquilo que você não tem domínio. Para você ter autoconfiança ou não ter confiança em realizar algo. E nesta não tendo confiança em realizar algo, eu posso simplesmente dizer, cara, eu não consigo realizar isso. Eu não tenho potencial para realizar isso, porque isso não está no meu comando, não está no meu, como o Elber diz, no meu menu. Não está no meu menu, então eu não posso realizar isso. É saber dizer não também. Legal, teve uma história, né, que eu vi, a gente vai dar só uma repaginada para o que a gente está falando aqui. Então tinha duas pessoas, uma história bem antiguinha, mas muito bem contada, né? Tinha dois senhores que eles tinham papo, né? Papo. E aí, um desses senhores aí, foi pego na floresta, né, por uns bruxos lá. Esses bruxos o amarraram, amordaçaram, enfim. E aí foi chegando perto do jantar, os bruxos, que eu tô com fome, que não sei o quê.
Esse senhor olhou assim, olha, com licença, eu não sei o que vocês vão fazer comigo, mas se vocês confiarem em mim, eu posso lhes fazer um jantar. Aí ele foi lá, fez o jantar para esses bruxos. Aí olhou, olha, se vocês me permitem ainda, antes de voltar, né, para vocês me amarrarem, eu posso lavar a louça para vocês. Aí lavou a louça para os bruxos ali, eles começaram, pô, o carinha é gente boa, né? Por fim, eles falaram, olha, eu tô vendo que a casa de vocês está muito suja, se vocês me permitirem, eu poderia limpar a casa de vocês. Ele limpou como nunca antes. Aqueles bruxos olharam para ele e falaram, olha, você é um cara bom, você fez o que ninguém fez aqui conosco. Mas é o seguinte, tirou o papo daquele cara e mandou ele embora. Falou, seja feliz, vai para lá, o que você fez aqui pra gente foi ótimo. E aí saiu esse, o antes papudo, agora não mais. Viu o amigo dele. Cara, aconteceu isso. Aí o amigo dele, agora ainda com papo, né? Não, quero também perder meu papo. E foi lá pro lado da casa dos bruxos. Né? Quando chegou lá, os bruxos pegaram ele, né? Como de costume, amarraram ele. Foi dando a hora do jantar. Irmão, você sabe fazer janta? Janta? Ih, rapaz, não sei não. Ah, e lavar louça? Ah, também não sei não. Limpar a casa, você sabe? Sei não. Cara, fala o seguinte... Toma esse outro papo aqui, que a única coisa que você presta é carregar papo. Juntou o papo do antigo colega dele e mandou ele embora. Né? Historinha que hoje no Politicamente Correto talvez não seja legal. Né? Mas você vê o seguinte, são habilidades pretéritas que fazem você conseguir novas habilidades. Esse cara ele não sabia como escapar de bruxos, mas ele sabia coisas básicas. E hoje não sabemos coisas básicas. Né? O somatório dessas pequenas coisas nos traz um menu, e aí quando a gente chega numa situação excepcional, podemos resolver, quando a gente olha no menu não sei nada, mas você consegue implementar um negócio chamado analogia. Olha, eu não sei fazer isso, mas uma coisa parecida com isso eu sei fazer. E você pode renovar naquela área. Né? A gente pode até falar, um grande médico, ele olha uma situação e fala, não sei o que esse paciente tem, é uma situação de emergência, não sei como resolver. Mas às vezes com algo análogo, porque ele estudado muito, ele consegue resolver aquilo ali. Na aviação, às vezes o cara precisa fazer um pouso muito complicado, ele não passou por uma situação parecida com aquela, mas por tudo que ele fez antes, usando-se de analogia e de todo aquele menu, ele consegue ter confiança falando assim, olha, por isso eu não passei, mas eu já passei por coisas iguais ou até piores. E vejo que nessa situação eu consigo resolver. Então a pessoa ela tem confiança. São coisas pretéritas. Mas veja, é importante aqui trazer, cumulando com aquilo que o Alisson falou. Você tem que ter uma noção muito grande desse, porque às vezes nós somos muito vaidosos. Então a gente está lembrando de grandes feitos lá de pequeno, que a gente vem trazendo esses grandes feitos, que eles não vão ajudar hoje. Né? Então você tem que saber muito bem o que você faz e sempre está resolvendo ou aprendendo habilidades novas. Então, o que adianta aquele gol que eu fiz na quinta série que fez a gente ganhar o campeonato, para hoje uma grande prova que eu tenho? Nada, em nada serve. Né? Então, você tem que saber o que você faz naquela área. Né? Então, grandes habilidades naquela área que você precisa. Né? Quando você faz isso, você aprende de fato a executar. Né? O medo, pessoal, todo mundo tem medo. Só que o medo ele tem que ser uma bússola. Né? Para nos... Deus criou o medo para nos proteger do mal. Então, a gente olha aquilo ali, né, depois que Adão e Eva fez tudo aquilo no paraíso lá, no pecado original, as feras nos pegam, né, as feras nos pegam. Então a gente olha, ouve um rugido de um leão, fala, cara, ele pode me pegar. E do nada disparam uma situação de medo em nós para a gente ficar mais atento, né, para nos proteger. O medo ele serve para isso. Ele é uma bússola. Quando o medo vira corrente, ele nos aprisiona. Então, o medo é bom? Ele é bom para nos indicar o norte. Então, olha, eu vou por aqui, mas vou com cuidado. Quando ele nos aprisiona, é um problema de autoconfiança geral. Né? Isso não pode acontecer. Exato. Autoconfiança é tudo aquilo também que pode fugir da minha percepção de ter material para realizar aquilo, né? E tu falando disso, Weber, eu lembrei que às vezes a gente se denomina autoconfiante em relação de alguma coisa que a gente fez e que deu errado, sabe? Às vezes você fica muito preso nas coisas que já aconteceram e por causa daquilo você se limita a tudo que você vai realizar hoje, entendeu? Quando na verdade aquilo deveria servir para você de material de aprendizado e não de material de medo, que o Weber falou, material de medo para que você não realize algo. Às vezes a gente fica tão preso nessa de, é porque eu já fiz isso uma vez e deu errado, então agora vai dar errado de novo. A gente fica tão preso nessa de ficar com medo de realizar de novo, de tentar de novo, que a gente acaba nos sentindo
nos sentindo inseguro de realizar aquela atividade, entendeu? E quando, na verdade, se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar, a nossa vida é 99% erro e 1% acerto. E esse 1% acerto é depois de ter errado 99% das vezes, entendeu? E a gente só consegue entender a dinâmica da vida quando a gente olha para isso e a gente fala, cara, é verdade. É verdade. Hoje eu tô acertando algo porque eu precisei errar várias vezes para que eu conseguisse acertar, né? Então essa é a percepção da autoconfiança em relação a quando você perde a confiança, em algo, alguma atividade que você já realizou e agora você se sente inseguro de realizá-la, porque, cara, vai dar errado de novo. Na verdade não funciona dessa forma. Você tem que olhar, cara, olha, eu já fiz isso e deu errado, então agora eu vou fazer dessa forma para ver se dá certo. Caraca, deu errado também. Então, ó, eu já sei que esse e esse deu errado, então agora eu vou tentar dessa outra forma que eu acredito que aqui vai dar certo. Cara, deu errado de novo. Cara, então, ó, já tenho 3 caminhos que eu sei que dá errado. Agora eu tenho uma 4ª opção. E assim a gente vai ganhando confiança em realizar algo. Você já tem confiança em realizar algo novo, não algo que você já fez que deu errado, entendeu? E quando a gente para olhar isso, cara, beleza. Agora, voltando aqui para o nosso princípio, aquilo que eu e o Albert tem falado para vocês desde o princípio, cara, para que a gente tenha autoconfiança, a gente precisa ter ordem, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter constância e a gente precisa superar todos os dias o nosso medo. Entendeu? Que agora tudo se liga, tudo faz sentido. Desde o começo das lives, agora tudo faz sentido. Porque se você não tem aquilo que a gente tratou lá no começo, que é a questão da ordem, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem uma boa noite de sono, se você não tem uma ordem estrutural, se você não tem um objetivo maior, que é a santidade, que é buscar a Deus, se você não tem essas coisas, organismo fraco faz com que você não consiga realizar coisas boas, entendeu? Espírito fraco faz com que você não consiga progredir nas coisas, entendeu? E se você não tiver uma ordem, uma disciplina para buscar essas coisas, você não consegue ter confiança naquilo que você vai realizar, porque afinal de contas você não sabe nem o que você está fazendo. Você não sabe qual que é o seu objetivo, você não sabe onde quer chegar. Então quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar basta. E quando a gente se deixa levar por qualquer lugar, quando a gente se deixa se levar por qualquer coisa, a gente acaba chegando em lugares que a gente não quer chegar, em lugares que tendem a ser mais gostosas, tendem a ser mais prazerosas, mas que na verdade está me prejudicando, entendeu? Então como que eu vou ter confiança, como que eu vou ter autoconfiança em realizar algo se o meu campo está minado, entendeu? Se o meu campo está minado. E é isso que a gente precisa entender. É a estrutura das ordens das coisas. E precisa entender que a gente precisa muitas das vezes se desligar com as coisas passadas que aconteceram de ruim e tomar aquilo como um aprendizado para realizar novas coisas e aprender a ter confiança naquilo que você já realizou, naquilo que já deu errado para que você não realize novamente, naquilo que já deu certo para que você continue, para que você persista em uma base estrutural normal, que é ordem, religião, buscar a Deus sobre todas as coisas e disciplina, entendeu? Autoconfiança. Voltamos para a autoconfiança em relação às 3 lives, as 4 lives, terceira, né? Em relação às 3 lives que a gente já tem tratado aqui com vocês. Então segue o caminho, vai pegando cada caminho que a gente está passando para vocês, entendendo que tudo isso se liga de uma certa forma para que você tenha autoconfiança. Para que você tenha autoconfiança é necessário que você se conheça, para que você tenha o domínio de si mesmo, para que você possa realizar aquilo que é necessário, aquilo que é bom, aquilo que é belo, para que você alcance seus objetivos, entendeu? Aí entra a autoconfiança. Pode continuar, doutor. Me faz lembrar da história do rei Davi. Veja, pessoal, rei Davi, ele era dos filhos, né, do pai dele, ele era o menos importante, né, o menorzinho ali, mais fraquinho, tanto é que o pai dele mandou ele cuidar das ovelhas, né, só que ele fazia tudo com muito amor e carinho. Tem uma passagem que Davi, né, só lembrando que é aquele que matou um gigante, né, eu voltei um pouquinho para explicar a história dele, pessoal. E aí, uma vez apareceu um leão lá, e ele foi para pegar as ovelhas dele, e ele, como pastor, qualquer outro pastor teria fugido, e ele foi defender as ovelhas do leão, né, matou o leão. Apareceu um urso, e ele foi lá e defendeu as ovelhas do urso, né? Então ele fazia tudo, né, com muito amor. As habilidades dele eram de um pastor muito corajoso. E ele era muito temente a Deus. Daí começou a história da guerra, Golias lá, enfim, aparece Davi, né? Olhou Golias assim, voltamos à história do menu. Davi olhou e falou, não, já matei um urso, já matei um leão, o que é um gigante, né? E ele era muito temente a Deus. Então veja, a cabeça daquele menino, né, que ele olhou, ele não sabia guerrear, ele não sabia de fato guerrear. Tanto é que quando colocaram a armadura dele, ele não conseguia dar passos. Aí ele falou assim, fala o seguinte, eu confio no Deus de Israel, eu não quero essa questão dessa armadura não, pode tirar que não vai dar certo isso aqui. Olhou, viu o gigante ali, enfim, pegou a funda dele, que ele tinha muita habilidade. Agora vem aquela questão que eu falei da analogia. Ele não sabia matar gigantes, ele não sabia guerrear, mas ele sabia muito bem a questão da funda. E se ele já matou 2 animais ferozes com aquilo lá, o gigante ali não seria diferente. E agora é o ponto-chave, onde abre todas as cortinas. Ser temente a Deus. A autoconfiança está aqui. Saber que nas nossas habilidades nós podemos muitas coisas, né? Então o ser humano ele pode muito, porque ele é a imagem e semelhança do Criador. Então você sabe, né, que nós fomos criados com grandes habilidades, mas chega um ponto que precisamos se socorrer do impossível, que é aquilo que se esvai além do possível, né? É como se assim, a habilidade nossa fosse dentro do possível, e quando as nossas habilidades humanas, né, não conseguem ir além, né, é quando não é natural para o ser humano resolver aquilo, a gente entra dentro de um âmbito sobrenatural, que vem além da natureza, que é onde Deus age. Então, você olha assim, você fala, olha, até aqui eu consigo. Dali em diante eu preciso do auxílio de Deus. E você contar de fato com o auxílio de Deus.
Voltamos para a história de Davi, antes de pegar o gigante lá. Ele falou, olha, eu confio no Deus de Israel. Né? E quem é esse gigante para fazer mal pro povo? Pegou ali, eu já matei um urso, eu já matei um leão. O que é esse cara? Pegou a funda dele ali, mandou, e conseguiu acertar no ponto-chave, e conseguiu vencer o gigante. Por final, aí sim, ele precisou de exercer. Veja, o primeiro ato dele foi um ato que ele tinha no menu. O segundo, arrancar a cabeça do gigante, eu acho que ele nunca tinha feito. Mas ele foi e fez. Né? Foi a força que lhe foi dada. Poupou vários homens e conseguiu fazer com que o exército ganhasse aquela questão. Foi lá e fez o que tinha que fazer. Né? Mas tudo isso foram degraus. A gente quer chegar no patamar último da escada sem passar pelos primeiros degraus. Os primeiros degraus são as habilidades. E você vai criando força para subir degrau por degrau. Né? Muitas vezes a gente acha que vai chegar já cortando a cabeça do gigante. Mas a gente precisa exercer nossas habilidades pouco a pouco até chegar lá. Né? Novamente volta para a segunda e terceira live, a gente falou isso, que chega um ponto no qual nós não temos mais habilidade. Seja quem for você, né? Do seu âmbito profissional, enfim, você vai chegar um ponto que você fala, olha, as minhas atividades naturais, elas não fazem eu ir além. É onde Deus fala, olha, essa competência é minha. E se você confia em mim, eu vou te ajudar a vencer. Né? Mas Deus, ele te fez tão perfeito que as habilidades próprias do ser humano, ele não vai fazer. Ele vai deixar que você faça. Né? É a mesma coisa assim, vou dar um exemplo tosco. Né? No quintal, quem late é cachorro. No quintal, quem late é cachorro. E quem prepara o alimento para o cachorro é o ser humano. A gente não pode inverter as bolas. Não pode ser humano ficar lá no quintal latindo e o cachorro vir preparar o alimento. Essa é a questão. Essa é a questão de Deus. Deus fala, olha, eu te fiz com grandes habilidades. Com grandes habilidades. Exerça essas habilidades. Isso é seu. Eu já te dei a terra. Já te dei tudo isso. E aí a gente tem que fazer o que é nosso. E aí quando chega uma questão sobrenatural, Deus chama a competência. Fala, não, se eu criei tudo isso daí, o que é esse probleminha aí? E eu resolvo. Né? Então, o que estão querendo dizer aqui? Muito do problema da autoconfiança, né? Nossa geração, mais do que ninguém, se pergunta, será que eu sou autoconfiante? Como ter autoconfiança? E digo, a autoconfiança, ela vem das pequenas coisas. Então, você tem que, de fato, fazer o que lhe é submetido a ser feito. Né? Somos muito de fugir das coisas. O estudante, qual que é o papel do estudante? O papel do estudante é aprender. E como que se mede o nível de aprendizado? É por meio de provas. Então, se o cara começa a colar nas provas, ele não está fazendo o que é o papel natural dele. Né? E quando ele chegar lá na frente, submetido a uma outra situação, novamente ele vai utilizar de subterfúgio para pular essa fase. E sempre querendo pular do seu próximo, do seu leão, do seu urso. Meu amigo, quando chegar no gigante, você não aprendeu a matar leão ou urso lá para trás. Você vai ter problema. E aí vem os complexos, os problemas de autoconfiança. Nossa, eu não consigo fazer nada. Esse grande objetivo, eu só quero dormir, né? De novo, afastando-se da situação patológica ou algum trauma que você tem. Estou falando das pessoas que não têm nenhum problema nesse sentido, né? Qual que é o problema da autoconfiança? É você não ter feito nada lá atrás e não ter criado novas habilidades. Exato. E a gente vê também que esse problema, eu já acrescentando naquilo que você falou, a gente sempre vai ter autoconfiança se a gente não está nos sentindo preparado para algo, né? Então, todas as vezes, que por mais que eu não esteja realizando algo que me será exigido, se eu não estou me preparando de alguma forma para aquilo, para aquela prova, eu não vou ter confiança de fato. Por exemplo, como que eu vou pegar uma prova sem nenhuma cola para realizar ela, se eu não me preparei para isso? Embora eu saiba que não vai cair, embora eu não saiba o que vai cair na prova. Embora eu ainda não saiba o que vai cair na prova, se eu estou me preparando para isso, eu tenho autoconfiança. Para cara, na hora que cair a questão lá, eu me preparei, então eu vou dominar. Pode não cair exatamente aquilo que eu estudei, mas pode cair algo semelhante, aí eu ligo com um ponto A, com um ponto B, e eu vou conseguir realizar. Isso é autoconfiança. Agora, a partir do momento que você não se prepara de forma alguma, você simplesmente passou todos os dias que você tinha para estudar, ficou avulso, na hora que você abrir a prova, fala, cara, o que eu vou fazer? Entendeu? Isso é aqui que está a chave, entendeu? Como você vai se sentir preparado? Como você vai se sentir confiante para realizar algo, se você não está fazendo nada para se preparar para aquilo, entendeu? Isso, estamos falando de prova. Agora volta para o âmbito da sua vida. Como que eu posso estar realizando as coisas para estar preparado e confiante para as atividades, para os percalços, para as lutas, para as labutas de dia a dia? Se eu estou mantendo a ordem natural da minha vida, entendeu? Acaba que a gente vai acabar sempre se esbarrando nisso, entendeu? Por exemplo, como que eu vou me sentir confiante de estar fisicamente preparado com os colegas se eu não realizo nenhuma atividade física, entendeu? Como que eu vou me sentir preparado, sei lá, para entrar num relacionamento, para entrar num casamento, se eu não me sinto preparado para isso, ao ponto de nunca ter lido sobre, ao ponto de não analisar sobre, ao ponto de não pensar sobre? A probabilidade e a possibilidade de dar errado, da sua confiança estar minada, é muito grande. Porque você não está se preparando de forma alguma para aquilo, mesmo que não seja exatamente aquilo que você vai executar, você tem que estar se preparando de alguma forma. Entendeu? Como que eu vou saber responder para o meu filho, para o Benjamin, questões simples, se eu não abro um livro, se eu não leio, se eu não estudo um pouco? Como que eu vou saber instruir o meu filho se eu não me preparo de nenhuma forma para isso? Entendeu? É aqui que entra a questão. Ou você está se preparando, embora não seja exatamente para aquela área, exatamente para aquilo que você precisa fazer. Se você estiver simplesmente se preparando, se ordenando, você está confiante para realizar todas as coisas. Entendeu? Se eu, por exemplo, não tivesse em nenhum momento da minha vida passado por coisas, ou lido coisas a respeito de autoconfiança, como que eu ia ter confiança para realizar as coisas que eu faço hoje? Entendeu?
Ah, Alisson, beleza, eu estava me preparando para algo, mas agora eu preciso realizar uma atividade na qual foge daquilo que eu estava preparando, mas mesmo assim, cara, eu me sinto confiante. Eu me sinto confiante e preparado para realizar aquilo. Por quê? Porque eu vou mexer meus pauzinhos lá. Isso que é confiança. Você tem a certeza, cara, eu vou mexer meus pauzinhos que vai dar certo. Entendeu? Por quê? Porque você está com a sua mente preparada, porque você se sente capaz de realizar algo, porque você já está se preparando para algo, embora não seja aquilo que você precisa fazer hoje. Entendeu? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa questão de vida, questão de religião, questão de buscar a Deus, como que a gente vai se sentir confiante em questão de religião, em questão de buscar a Deus? Fecha a porta do meu quarto, onde ninguém vê, e fala com meu Deus. E dali provém o campo de todas as confianças. Dali provém todas as forças que Davi encontrava. Porque Davi, ele realizava suas atividades, que é uma ordem natural, como o Elber diz, cachorro tem que latir e homem tem que preparar comida para cachorro. Ele realizava as atividades que ele tinha que realizar, que era proteger as ovelhas para Deus, entendeu? Então, se eu quero ter autoconfiança em relação a uma prova que eu vou realizar, eu preciso estudar para a prova, mas eu preciso estar em união com meu Deus. Porque no momento que cair uma dificuldade na qual eu não consigo, na qual eu não me preparei para fazer, ele me capacitará. O Elber tratou muito bem essa questão em relação ao dia que ele falou, cara, eu tenho uma prova para realizar. Tem aqui uma prova na minha mão para realizar amanhã, e tem aqui uma outra coisa que é um trabalho. Cara, que é uma coisa que eu queria muito esse trabalho. Mas agora eu tenho que realizar essa prova. A ordem natural agora é essa prova. Então eu vou estudar para a prova. E estudou para Deus, falar, peraí, ó, a questão desse trabalho vai ser essa aqui. Por quê? Porque existiu uma união e existiu uma ordem. Se o Elber fala, não, que dane-se prova, eu quero esse trabalho, eu quero essa vaga, eu vou estudar para ela. Possa ser que ele estudava coisas que não ia cair na prova. Exatamente. Entendeu? Pelo simples fato dele estar seguindo a ordem natural. Cara, não, primeiro tem essa prova. A minha obrigação agora, o meu dever como homem é realizar essa prova. O trabalho eu vou pensar em depois realizar essa prova, mas primeiro é a prova. Então ele foi se preparou para a prova. E Deus olhou e falou, peraí, eu vou colocar essa questão aqui. Entendeu? É isso. Entendeu? É isso. Você se preparar sem um âmbito espiritual, sem uma união com Deus, na qual é o Criador do mundo. Então quando você vai falar, não, eu vou me desligar de Deus porque eu vou me preparar para as coisas, porque eu sou bom. Mas você se esquece que o Criador do mundo é Deus. Tudo que acontece debaixo da terra é Ele que sabe. Entendeu? Então, de nada adianta você se preparar muito se você se desligar do dono de tudo, entendeu? É a mesma coisa que você chegar, tentar brincar de campo minado com o cara que construiu a mina. Como você vai brincar com ele? Ele sabe onde estão as minas. Entendeu? Pode complementar, doutor. Perfeito. Fiz lembrar de uma situação, né? O pessoal fala, isso é uma alta performance, né? Eu tava num ambiente assim que só tava o pessoal, só uns masterminds, né? E aí o pessoal falava justamente isso daí. Ninguém sabe mais de um produto do que o seu próprio fabricante. Ninguém. Né? Então, meu amigo, se você acha que você pode ou não pode muita coisa, aquele que acha que pode muito, né? Deus, cara, ele é infinitamente maior do que suas habilidades. E aquele que acha que não sabe muito, que não tem autoconfiança, só pelo fato de saber que existe um Deus, que ele criou, né? E que ele pode se aproximar de Deus, isso vai mudar muita coisa na vida dele. Porque, como a gente falou, Deus, ele é um caminho, né? Ele é um caminho. E se você, a partir do momento que você segue aquele caminho, e ele te dá regras, e você cumpre essas regras, e ele te dá atividades, e você cumpre essas atividades, você vai ficando mais forte. Coisas deste mundo, elas começam a ser um pouco mais ínfimas para você. Você começa a dar menos importância para elas. Por quê? Porque você sabe o que é a realidade. Então tá, você ordenou a sua vida. Então, olha, o que eu quero é o céu. Então eu vou fazer de tudo para se chegar ao céu. Perfeito. A partir daí, tudo o que vem depois se torna um pouco menor. E cada vez que você se aproxima mais de Deus, essas coisas vão ficando ainda menores. Né? Então vamos lá. Eu tenho um grande obstáculo a ser superado. Quando você olha para o obstáculo em si e foca nele, esse obstáculo vira um problemão, né? Uma coisa insuperável. Só que a partir do momento que você fala, peraí, Deus é o criador de tudo, o que eu quero é o céu. Eu tô aqui para ralar mesmo, para pegar minha cruz, jogar nas costas como se fosse uma mochilinha do Bob Esponja e ir. Né? Eu quero ir para o céu. A partir desse momento, todos os obstáculos que vêm depois, você fala, olha, esse grande obstáculo aqui é para minha santidade. Então eu vou superá-lo, porque eu aprendi com Deus, né? E aí você, olha, eu não estou conseguindo aqui, você vai para o ambiente, lembra do ambiente da live passada? O ambiente vai te ajudar a superar, se for um ambiente bom. E aí você vai lutando. E aí tem a questão da constância que a gente falou, que você está indo para o lado do céu. Né? Você vai vendo que essas coisas básicas do dia a dia, elas começam a ficar mais leves. Aí, pessoal, mas do que vocês estão falando? Tá, deixa a gente ser um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais simples. Meu amigo, alcançar essa santidade é muito difícil. Aí você fala assim, tá, mas Jesus falou que ele era o caminho, enfim, mas ele mesmo falou que a porta era estreita. Sabe por quê? Porque a gente se perde nesse mundo. A gente meio que, o nosso GPS, ele nos leva a tudo quanto é lugar, menos ao céu, neste mundo. Né? O que a gente está dizendo com isso? Sempre trazendo, resumindo mais a mais. Se você for ouvir o nosso mundo, tudo que ele está em volta, não vai te levar para o céu. E não vai te fazer vencer obstáculos. Essa é a ideia. Agora, a partir do momento que você olha e fala, o céu é para lá, e esse é o caminho.
Acredite se quiser, esses obstáculos da vida, eles ficam ínfimos, ínfimos. Ai, mas eu acho tão difícil chegar nessa atividade profissional, meu sonho é isso. Meu amigo, sonho teu é o céu. Essa atividade aí, por mais difícil que pareça, ela tá dentro das habilidades humanas. Então você vê assim, por exemplo, ai, o pessoal do direito, eu super estimo aqui, é juiz, promotor. De fato, o cara lutou, ele ralou para virar juiz, promotor, delegado, mas é uma atividade humana. Basta você ser ordenado que você vai conseguir. Ninguém, ai, médico, como é difícil ser médico? É uma atividade humana. Está dentro do seu menu. Se você fizer o que está fazendo ali, logo você vai conseguir. Se não me engano, o CNJ falou que havia 16 mil juízes no Brasil. Onde tem 16 mil pessoas, né, só nessa carreira, não me parece que seja algo extraordinário, que vai além das habilidades humanas. Não, são pessoas que ordenaram, souberam o que se fazer e foram. Agora, se essa mesma pessoa, ela sabe o que é céu e quer chegar no céu, aí que as provas, né, os estudos ficam mais leves ainda. Ele fala, meu amigo, eu tô lutando contra mim, não é contra a prova. Né? O mundo tá me fazendo fazer isso aqui, mas eu tô subindo essa escada, que é muito pesado. O cara vai passar, e quando ele passar no concurso, aí vira a chave. Ele não vai ser aquela pessoa chata. Ele vai pegar, sentar na cadeira e vai falar, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça aqui. E vira aquela pessoa linda, que presta decisões maravilhosas, que consegue mudar de fato a vida das pessoas, e não aquela outra situação, no qual pessoas, poxa, cheguei aqui e tô sentindo vazio, né? O que eu faço daqui pra frente? E isso a gente falou na primeira live, né? Na primeira, Santa Zélia, São Luís, né? Se você quer aquilo por si só, não vai fazer mais sentido para você. Mas se você tem um ideal, aquilo que você busca, quando você chega naquela situação, conquista, você vê que foi apenas um degrauzinho, que o céu tá para lá, e que você precisa continuar caminhando. Nossa, e como que eu sei se eu tô perto ou longe do céu, ou que eu tenho que conquistar? Amanhecer eu vivo? Não, eu tô vivo aqui. Então, meu amigo, alguma coisa você tem que fazer hoje. Você tem que continuar caminhando. Ah, não amanheci. Ah, beleza, o teu tempo acabou. Agora tem que ver se você foi pro rumo certo. Se você foi pro rumo certo, você tá bem, você tá legal. Agora, se você ficou rodando da forma que o mundo quer que você fique, é bem provável que você não subiu a escada e que você não tá onde deveria estar. Né? Quer continuar aí? É isso aí. Então, pra gente amarrar no assunto, é muito interessante a gente falar dessas coisas e entender que existe sim o ideal. E quando o seu olho está nesse ideal, todos os outros caminhos se tornam apenas escadinhas, entendeu? Para você chegar lá, como o Albert já bem disse. Então, eu acredito que é o seguinte, coloque o seu olho em algo certo. Quando você ordena a sua vida de algo certo, algo firme, algo sólido, algo que não muda, e o seu objetivo é aqui, todos os outros obstáculos, todos os outros percalços do meio do caminho serão apenas coisas fáceis de serem resolvidas. E quando você não consegue resolver, você entende que, cara, era pra ser assim, entendeu? Você fica se martirizando, às vezes a gente fica se martirizando porque algo não deu certo, porque não deu, porque eu errei, porque não aconteceu da forma que eu queria. Você não entende que aquilo era pra ter acontecido. E por isso aquilo mina a sua confiança de certa forma, que você começa, ao invés de continuar a andar, você para. Às vezes, de continuar a sua trajetória, você simplesmente para, cara, agora não dá mais nada. Por causa que aconteceu isso aqui lá na minha infância, eu lembro até hoje, eu não consigo mais, Elber. Tô muito triste porque eu não consigo fazer mais nada. Por que você não consegue? Porque você parou naquilo, entendeu? Você, cara, beleza, aconteceu isso, aconteceu. Foi ruim, foi chato, foi, mas a vida continua. A vida não pode parar, entendeu? E não vai ser isso que vai definir a minha vida. Não vai ser isso que vai definir os meus passos, essas coisas que já aconteceram. Mas sim, aquilo que eu tenho que realizar hoje. Como o Albert disse, você acordou hoje, então você tem algo para realizar. Então não importa o que aconteceu ontem, mas sim o que você vai fazer hoje, entendeu? A partir daqui você vai construindo a sua... Cara, eu só tô inseguro, cara, eu tô me sentindo muito inconfiante. O que eu faço? Cara, constrói a sua autoconfiança hoje. Você tá autoconfiante no quê? Cara, eu tenho uma prova, eu tô achando que eu vou reprovar. Cara, comece a estudar, abre seu livro, desliga o telefone e comece a estudar hoje. Cara, eu tô sentindo que eu tô fraco na fé, Alisson, eu tô muito inconfiante nisso, tô achando que eu vou pro inferno. Cara, ajoelha o seu joelho e começa a rezar hoje. Entendeu? Você tem na sua mão, você tem o seu... Olha aqui quem chegou aqui. Oi, bem, tudo bem? Alô, tio Elbi. Olá, bem. Entendeu? Só para continuar aqui. Você tem nas suas mãos hoje o que deveria ser feito e você não pode parar, você não pode deixar de realizá-lo. Entendeu? Se você está se sentindo inconfiante hoje, isso tem que acabar amanhã que você está realizando hoje. Entendeu? Pode continuar aí, doutor Elber, para finalizar também, para a gente não se delongar muito. Manda um recado aí pro pessoal, fala pro pessoal que está se sentindo inconfiante, o que eles precisam fazer, dá uma força aí pro pessoal. Ótimo, bora lá. Pessoal, então, peguem a caneta e vamos lá. Você, que sempre foi vagabundão, né? Nunca quis, de fato, enfrentar seus problemas. Essa é a hora. Essa é a hora, né? Então, eu andei pensando e foi isso que o Alisson acabou, né? Eu tava pensando, olha, tem que dar esse toque, né? E você acabou de falar, se você se sente pouco autoconfiante, tem pouca confiança em si mesmo, cara, é a hora, nesse novo obstáculo que você tem, de ficar forte. Por quê? Porque esse é bem provável que não vai ser o último obstáculo da sua vida. Então você está começando a criar o menu agora.
Então, o próximo grande obstáculo que você tiver, você vai olhar, você vai falar, um tempo atrás eu era inconstante, enfim, não tinha muitas virtudes. Fui e fiz aquela prova e deu certinho. Fui e me submeti, né? Dei a cara a tapa e entrei no emprego que eu precisava, né? Fui valente. Muitas vezes precisa de valentia mesmo, né? De valentia. Não do valente o tiozão, que as palavras são um pouco deturpadas hoje na sociedade, sabe? Quando fala de valente, a gente lembra do cara briguento. Mas não é isso. Quando fala valente, eu me lembro do leão, né? Aquele leão, o rei da selva, aquele que quando vem perto do seu bando ali, algum animal feroz, ele vai e entra. E ele sabe o seguinte, que ele tem que entrar para ganhar. Isso é sinal de valentia, né? Você olha na sua casa, entrou ali um malfeitor na sua casa. Você olha, tá com seus filhos pequenos e sua esposa. Você não tem que entrar para brigar com um cara só. Não somente isso. Você olha e fala, se eu cair, eu sou o último bastião aqui. Eles ficam em risco. Você tem que ser valente ao ponto de entrar para falar, eu entrei para vencer, dane-se ele. Isso é sinal de valentia, né? Então, o que a gente está querendo dizer? Que muitas vezes você tem que ser valente, olhar o obstáculo e falar, entrei para vencer. Porque se você tá no rumo certo, que é buscar o céu, você sabe que tudo que você está fazendo é moral, Deus espera de você que você, de fato, vence esse obstáculo. Sabe por quê? Porque Deus olha assim, nossa, que bonitinho, né? E você fala, meu Deus, eu tô aqui, eu tô derretendo, né? Esse grande obstáculo aqui. Muitas vezes, esse obstáculo seu, que você acha que é muito grande, é uma prova de uma criança de pouca idade que está fazendo lá na escolinha, uma provinha de matemática, tá assim, 3 mais 5, e a criança, ai meu Deus, isso aqui vai me derreter, isso aqui vai me derreter. O que a gente está querendo dizer, meu amigo? Deus te criou para coisa muito maior. Só que você fica aí olhando pro grande obstáculo, nossa, é tão grande. Eu acho mais quando eu vou em hospital, cara, né? Graças a Deus não é muito, mas você vai lá, às vezes, alguma coisinha ali, aí tem uma frase assim, não foque no seu problema, foque em Deus, que ele vai, algo desse tipo assim, sabe? Não diga que você tem um grande problema a Deus, diga para Deus, diga pro problema que você tem um grande Deus, umas frases assim, que se você começar a meditar, você fala, é isso, meu brother, é isso, Deus é tão grande, que o seu problema, ele é pequenininho. Aí você fala, não, mas meu problemão é um grande problemão, depende de quem você é. Muitas vezes você é a criancinha da segunda série, da primeira série, que tem a provinha de matemática e não sabe quanto que é 3 mais 5. Muitas vezes é isso, porque Deus te preparou para coisas grandes, naturais. E quando chega no natural, no limite do natural tem o sobrenatural. E o sobrenatural ele fala, eu criei tudo, eu consigo. Chega lá no seu limite, o resto eu te dou. Larga de ser bobo. Né? Você tá vindo a mim, eu vou te dar. Tá com o bem aí. Diga, você não daria a vida pro bem, estar bem? Imagina Deus. Imagina Deus, o que ele não faria. Ele já deu a vida aqui, ó, por você, meu brother. Entendeu? Então, ele de fato nos ama. E todos os nossos obstáculos, eles são pequenos quando comparado a Deus. Seja forte, lute, e se precisar, entre em contato conosco. A gente pode indicar pessoas aqui, grupos, ambiente, que estão afinados, buscando a santidade e buscando vencer os obstáculos da vida. A gente não está diminuindo o problema que você tem. A gente só está falando que quando comparado a Deus, seu problema ele fica menor. Por quê? Porque ele é o grande criador de tudo. É isso aí, meu irmão. É isso aí, perfeito. E só para alertar também o pessoal e já deixar um toque aqui de uma mão amiga, se precisar de alguma coisa, pode contar conosco, né? Pode mandar mensagem, pode mandar mensagem para mim, pro Elber, que a gente está à disposição. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai rezar junto. Você já pode contar, que a gente vai fazer alguma coisa. A gente sabe quem sabe. Então, a gente sabe quem sabe. Então, de alguma forma a gente vai poder ajudar, né? Então, é isso aí, a gente só queremos deixar aqui para vocês também que nós nos colocamos à disposição, eu e o Elber, nós estamos aqui nos colocando à disposição para ajudar mesmo, entendeu? Para ajudar como amigo, para ajudar como irmão. Isso que a gente está fazendo não é para se aparecer, não é para como eles são bonitos, como eles fazem live, não, cara, é para de fato ajudar, entendeu? Se de tudo que nós falamos aqui, desses 50 minutos que a gente gastou aqui falando com vocês, se uma única palavra serviu, tá bom, aproveita isso. Você nem precisa falar conosco, não precisa ficar, nossa, olha lá os meninos. Não, cara, simplesmente usa isso, entendeu? Usa porque essa é a nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que você use algo para em seu favor, em seu benefício, entendeu? Que vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, ordenar a sua vida, que eu acredito que ordenando a sua vida, você vai enxergar um segundo obstáculo, que é natural, que é Deus, entendeu? E esse é o nosso grande objetivo, é te ajudar a ordenar a sua vida para que você consiga enxergar um bem maior que existe, um bem maior que te chama, para que você possa alcançá-lo, entendeu? Esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente está e a gente convida vocês para partilhar com a gente, até pedir ajuda com a gente, que a gente está aqui à disposição. É isso aí, pessoal. Certo? É isso aí, até. Então, semana que vem a gente está aqui de novo, né, bem? Semana que vem a gente está aqui de novo, né, com um novo tema, um tema mais legal, que a gente vai estar aqui junto, conversando sempre, tomando esse café da manhã junto, pra gente se ajudando e se complementando, beleza? Então, Elber, muito obrigado aí por mais um dia, irmão, tá aí com a gente, né, poder com a sua presença, com a sua amizade, seguimos juntos aí e nós vamos conversando. É isso aí, na semana dos amigos, né, tamo junto, valeu pela amizade, meu irmão, e vamos lá, em busca do céu. É isso aí. É o bem. Exatamente. Tchau, tio Elber. Tchau, até mais tarde. Tchau, pessoal. Até mais. Nós vamos conversando e vai aproveitando os recortes.